eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de arte para o segundo ano do Colégio Emaús. Lembrem-se das nossas orientações, de estar sempre num local tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades, exercícios, revisões devem ser feitas tendo como base as nossas videoaulas, tudo bem? Daremos continuidade então à nossa disciplina de arte. Deixem preparados pertinho de vocês o livro didático, o caderno de arte e a bolsinha de lápis. Sempre quando houver fotografias, observem pelo livro. A imagem vai estar melhor, mais nítida e vai ferir um pouco menos o olhinho de vocês, né? Ficar olhando para as telas durante muito tempo também não é muito bom. Então, vamos seguir com a nossa aula, mas antes vamos fazer a nossa chamada. Alexandre Miranda, Breno Vitalino, Daniel Nisser, Davi Lobato, João Antônio, Maria Eduarda, Pedro Augusto, Pedro Lucas, Sofia Ribeiro. Preparados, turma, para a nossa aula de arte? Então, vamos lá. Esse ainda é o tema 5, né? Imitação de animais. E hoje vamos fazer da página 90 até a página 96. Vamos lá? Artes integradas, cine e capoeira, lá na página 90. Em 2014, a capoeira foi reconhecida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura como patrimônio cultural e material da humanidade. O reconhecimento desse importante órgão mundial motivou vários artistas a criar documentários e filmes de ficção sobre a capoeira. As imagens dessa página são da animação Capoeira Angola, ilustrada em tinta aquarela por Ilana Paterman Brasil, e com a participação de Treinel Thiago Nascimento e Henrique Max. Conforme o jogo de capoeira se desenrola, as cores dos personagens mudam, dando uma sensação de movimento e atraindo o olhar do espectador. Então, na última aula vimos sobre a capoeira, sobre a maneira como ela surgiu no Brasil, vinda da África, trazidas pelos escravos africanos e que foram, e que foi se enraizando na cultura brasileira. E hoje vemos aí representação artística sobre esta arte marcial, sobre esta dança, sobre este tema cultural do nosso país. E agora vamos para o prazer em conhecer, lá da página 91. No tema 5, vimos como os animais podem aparecer no mundo da arte. Além de ser desafiado a imitar bichos com a voz e com o próprio corpo, você também estudou alguns animais que correm risco de extinção e refletiu sobre a importância do desenho para a ciência. Agora você conhecerá um pouco mais de um artista e de um grupo que vimos nesse tema. Então, durante esse tema, vimos a importância dos animais, não só na nossa cultura, também na nossa arte e no nosso mundo como um todo, Os animais estão presentes da nossa cultura, na arte, do nosso povo, desde o comecinho, desde lá da época dos homens das cavernas, quando em suas pinturas rupestres eles faziam as pinturas de suas caçadas, de quando eles estavam aí caçando os animais para poder sobreviver. E desde então, os animais permanecem presentes nessas obras de arte, e cada vez que as obras de arte e os movimentos artísticos se reinventam, os animais permanecem presentes como um assunto abordado. Então, isso é realmente muito legal. Os animais sempre estiveram presentes e tenho certeza que vão continuar presentes. Então, vamos falar do Franklin Cassaro. O Franklin Cassaro nasceu na cidade do Rio de Janeiro. A vida é um dos assuntos de interesse do artista, que costuma dizer que seus trabalhos estão vivos, já que se modificam e estão em constante evolução. Então, o Franklin Cassaro, ele traz a vida como seu principal interesse, Para poder dizer que seus trabalhos estão vivos, ele precisa realmente retratar a vida. Muitas pessoas não levam em conta a vida dos animais, Não tratam os animais como seres tão vivos quanto nós.
E, na verdade, o Franklin Cassaro, ele traz esse olhar sobre os animais, né? Trazendo a evolução dos seres vivos através dos animais em suas obras de arte. E também vamos falar da Companhia de Teatro Pia Fraus. Vamos ver. A Companhia de Teatro Pia Fraus foi criada em 1984 na cidade de São Paulo. Com dezenas de espetáculos produzidos, a companhia já se apresentou em 24 países diferentes e é composta de pessoas que trabalham com diferentes linguagens artísticas, como dança, teatro, música, entre outras. Em São Paulo, o grupo possui um espaço aberto à visitação, onde são expostos alguns dos bonecos utilizados em seus espetáculos. Então, a Companhia de Teatro Pia Fraus, né, é aquela que a gente estudou quando estávamos falando dos animais em extinção, né? Essa companhia de teatro, ela tem um propósito de trazer para a população, para as pessoas que assistem às suas apresentações, a importância dos animais na nossa vida, na nossa cultura e no nosso espaço, né? Então, eles falam aí dos animais que estão em extinção durante os espetáculos, por que eles estão em extinção e, principalmente, ressaltam para o público porque é importante que esses animais sejam protegidos, né? Nós refletimos também um pouquinho, né, rapidamente sobre esse assunto e agora vamos reiterar. Cada ser vivo é importante no nosso planeta. Cada ser vivo tem uma função no nosso ecossistema, ou seja, na nossa natureza. Então, a Companhia de Teatro Pia Fraus tem esse propósito, né? Mostrar para as pessoas, para que elas reflitam sobre o que está acontecendo no nosso meio ambiente e o que elas podem fazer, né, para ajudar esses animais a não serem mais ameaçados de extinção. E lá na página 92, nós temos o início do tema 6, que é a arte em defesa da vida. Diante da atual crise ambiental pela qual nosso planeta está passando, tem se tornado cada vez mais importante falar sobre questões ligadas à natureza e à sustentabilidade. Atentos a isso, muitos artistas abraçaram a causa e passaram a produzir obras que provocam reflexões sobre a relação entre os seres humanos, os demais seres vivos e o meio ambiente. Então, cada vez mais as pessoas têm se conscientizado sobre essa relação do ser humano com o meio ambiente, né? E então, a arte sempre espelha, sempre vai trazer o pensamento humano à tona. Então, obviamente, ao acompanhar a evolução desses artistas, a arte começou então a abraçar as causas ambientais em defesa da vida para produzir obras que vão provocar reflexões entre a relação dos seres humanos e os animais e o meio ambiente e a natureza, ou seja, a relação do ser humano com o planeta em que a gente vive, assim como a Companhia de Teatro Pia Fraus também já faz, né? Trazer o público para dentro da discussão, trazendo então reflexões para que essas pessoas possam entender qual é a parte delas nisso tudo. O artista polonês naturalizado brasileiro, Franz Krajcberg, é um deles. Ele produziu esculturas de grande impacto, com troncos e galhos coletados em florestas recém-desmatadas ou queimadas. Então, né, ele vai até os locais onde as pessoas retiram a madeira e não replantam, né, e pega o que sobrou. Ele pega os galhos, os troncos que as pessoas deixam ali e, a partir dessa obra-prima, ele faz a sua obra-prima, né? Obra-prima aqui nos dois sentidos, tanto de material quanto de obra final, né? Então, ele utiliza toda essa parte da natureza para poder fazer suas obras de arte, mostrando que tudo deve ser reaproveitado, né? As pessoas desmatam, deixam aquele espaço e ele vai até lá e recupera tudo aquilo para poder transformar em obras de arte. Então, vamos para o manifesto e documentário na nossa sessão começo de conversa, lá na página 93. A maior parte da produção artística de Franz Krajcberg pode ser considerado um verdadeiro manifesto contra a exploração e a destruição da natureza. Antes de vir para o Brasil, o artista tinha como tema de suas obras a devastação causada pela Segunda Guerra Mundial. Quando chegou ao país, ficou impressionado com a beleza natural aqui existente e revoltou-se com as queimadas e com o desmatamento das nossas florestas.
Então, né, esse artista que é polonês, ele veio para o Brasil, ele já era artista, né, fazia todos os seus trabalhos seguindo aí, falando sobre a Segunda Guerra Mundial. Quando ele chegou aqui, ele ficou impressionado com como o nosso país era bonito, mas ao mesmo tempo ficou muito triste e muito revoltado com a maneira com que as pessoas tratam essa beleza natural, né, colocando fogo nas florestas, cortando e desmatando as florestas. Então, a partir desse momento, as obras dele se voltaram para este assunto, né? Fazer com que a gente reflita sobre o desmatamento e as queimadas das nossas florestas. A partir de então, passou a usar a natureza como tema e como material de suas obras, produzindo esculturas, gravuras, pinturas, desenhos e fotografias. Seu trabalho é tão importante para a arte e para a ecologia que a cineasta paulista Regina Geard produziu um documentário a respeito, intitulado Franz Kreisberg, Manifesto. O filme foi lançado em 2018, um ano após a morte do artista. Olha só, né? Ela conseguiu fazer esse trabalho ainda há tempo de tê-lo vivo nas suas filmagens, mas infelizmente ele faleceu antes que o filme fosse lançado. Mas a obra dele continua aí, viva, né, para que as pessoas ainda possam refletir sobre o que ele pensava, sobre a maneira como estamos tratando a nossa natureza. Na seção Desafio Visual, temos o Dalvan da Silva Filho. Que triste ver a árvore sendo sepultada. Observe a expressão dos animais e dos seres humanos. Observe a análise desta obra do artista carioca Dalvan da Silva Filho e responda. Que elementos você identifica na imagem? Quais são os elementos que temos nessa imagem? Nós temos animais, nós temos seres humanos, temos aí um caixão, né, com uma árvore dentro, temos pessoas lá atrás cortando árvores e as próprias árvores são um elemento importante desta pintura. A segunda pergunta é: quais são os seres vivos representados nela? Então, os seres vivos são os animais, os seres humanos e as árvores. Qual o assunto tratado na imagem? O assunto tratado na imagem, né, é então a árvore sendo sepultada. A árvore, ela foi morta, né, no caso, ela foi tirada da terra, ela foi cortada, então por isso ela está sendo sepultada aí nesse local. Percebemos então os seres humanos com machados, com várias outras coisas, né, serras elétricas, para ajudar no sepultamento dessa árvore, enquanto os animais do lado direito estão tristes e sofrendo com o sepultamento de mais uma árvore. Podemos perceber lá atrás também que temos as árvores que ainda estão fixadas no chão com expressões de tristeza, né? Inclusive, aqueles estão cortando, né? Porque lá atrás temos alguns grupos de homens cortando essas árvores, que ela está chorando. Como esse assunto se relaciona com a obra de Franz Kreisberg? Bom, se relaciona porque o que ele falava em suas obras era justamente isso, né? Sobre o desmatamento das nossas florestas. Então, o que ele faria ali nesse momento seria pegar essa árvore que está caída e transformar em uma obra de arte para que a sua morte, por assim dizer, né? Para que sua arrancada da terra não fosse em vão. Então, com certeza, se relaciona muito com o trabalho dele, já que o que ele lutava era para a preservação do nosso meio ambiente. E agora vamos para a página 95, falar das vozes pela natureza no Artes Integradas. A Conservação Internacional é uma organização não governamental que reúne pessoas em favor de causas ambientais. Em 2014, a organização promoveu uma campanha chamada A Natureza Está Falando, ou Nature is Speaking, em inglês, no qual celebridades do mundo todo emprestaram suas vozes para interpretar elementos da natureza. Em pequenos vídeos, os artistas mandam um recado para que as pessoas reflitam sobre sua relação com a natureza. No Brasil, alguns dos artistas convidados foram Maria Bethânia, que é uma cantora, que interpretou a Mãe Natureza. Rodrigo Santoro, que é um ator, interpretou o oceano. Gilberto Gil, que é um cantor, interpretou o solo. E Maite Proença, que é uma atriz, interpretou a água. Na versão estadunidense, né, a versão lá dos Estados Unidos, participaram artistas como Julia Roberts,
Harrison Ford e Penélope Cruz, que são aí artistas conhecidos no mundo inteiro. E observem, né, essa imagem preta, totalmente preta, e escrito: as pessoas precisam da natureza. E agora vamos para o mundo sonoro falar da ecologia. Ecologia é a área da ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si e com o meio em que vivem. Na arte, ela também aparece como tema de muitas canções. Músicos e compositores de diferentes estilos e ritmos falam da natureza e usam suas canções para defendê-las. Esse é o caso da dupla de música sertaneja Zico e Zeca, nome artístico de Antônio Bernardo da Costa e Domingos Paulino da Costa, que escreveram a canção Ecologia. Veja a seguir alguns dos versos dessa composição. Esse é um apelo para o nosso presidente. Nosso meio ambiente necessita proteção. Sem complacência, tem que aplicar o castigo a quem ferir o artigo da nobre Constituição. É muito triste o que vem acontecendo. Os rios estão morrendo através da poluição. Para o consumo da madeira na cidade, devastam sem piedade as florestas do sertão. E é justamente essa música que é a atividade de vocês, né? Vocês vão ilustrar em uma folha à parte a última estrofe da canção que nós lemos. Vocês podem utilizar os materiais que vocês quiserem. Podem fazer colagens, utilizar tintas, giz de cera, lápis de cor, canetinha. Usem a sua imaginação para fazer aí esse retrato tão triste do nosso meio ambiente, né? Então vocês vão ilustrar essa parte aqui. É muito triste o que vem acontecendo. Os rios estão morrendo através da poluição. Para o consumo da madeira na cidade, devastam sem piedade as florestas do sertão. Quando vocês fizerem, não se esqueçam, por favor, de enviar esses trabalhos para mim, porque eu vou querer muito ver como vocês desenharam o nosso mundo aí no meio de tanta poluição e dificuldade. Nos vemos na próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.